15 de março de 2025. Uma data que marcou de forma negativa a vida de muita gente na cidade de Santa Luzia. Tudo por conta de um crime bárbaro, com requintes de crueldade. A influenciadora digital Adriana Oliveira foi assassinada na própria residência, onde morava com um marido e um filho. De acordo com as primeiras informações, passava do meio-dia, início da tarde de um domingo, quando o pai da Adriana, o Adão de Oliveira, recebeu uma ligação que ele nunca vai esquecer. Era o marido, ou o ex-marido da Adriana, falando que ela tinha sido alvejada por alguns tiros. Muito já se falou sobre esse assunto e nós viemos ouvir uma versão que até então alguns canais de televisão, alguns programas jornalísticos ainda não mostraram. Nós viemos ouvir a versão do pai da Adriana. Nós estamos num cemitério da cidade de Santa Luzia, onde o corpo da Adriana foi sepultado, aqui nesse local. E nós viemos acompanhar uma visita ao túmulo do pai da Adriana, o seu Adão, que autorizou que nós gravássemos esse momento e também autorizou que nós conversássemos com ele. Seu Adão, por gentileza. Seu Adão, a Adriana, muito conhecida, influenciadora digital, uma menina alegre, cheia de sonhos, descontraída. Isso, boa parte das pessoas, dos seguidores, conhecem essa versão da Adriana. Agora, quem era a Adriana filha, a Adriana mãe, a Adriana esposa? Conta pra gente um pouquinho de quem era essa mulher cheia de sonhos. Olha, a Adriana filha era uma pessoa exemplar. Toda a alegria que ela esbanjava nas redes sociais para os seus seguidores, ela esbanjava dentro da minha casa, dentro da própria casa, entendeu? Então era uma filha que só trazia alegria pra gente, se dava muito bem comigo. Nós dois se divertíamos muito, eu, ela e as irmãs, a mãe. Inclusive hoje, se acompanhar em redes sociais, ver isso, né? Era uma pessoa maravilhosa. Como é que o senhor soube dessa tragédia? Olha, no dia do assassinato, eu estava na rua. Ao horário de 1h26, eu recebo uma ligação do marido, dizendo que um motoqueiro, supostamente, né, a versão dele, um motoqueiro, tinha entrado na casa e tinha dado 2 tiros na cabeça da minha menina. Eu fiquei desesperado, corri em casa, chamei um irmão, um sobrinho e voltamos lá ao local do crime. Quando a gente chega lá, a polícia já estava. E eu não tive como ver o corpo da minha filha, porque já estava isolado a área. Eu voltei, sentei no chão, fiquei lamentando a minha perda. De lá para cá, já se passaram alguns dias e muitos fatos novos foram sendo revelados. A prisão do sogro, a prisão do marido, e o senhor também teve acesso a alguns áudios. Toda a imprensa, a polícia, ao ouvir aqueles áudios, o que hoje passa pela cabeça do pai da Adriana? Olha, é um filme de terror que eu vejo hoje na minha mente. Apesar do momento que aconteceu esse assassinato, quando eu cheguei lá, já me deparei com as situações muito suspeitas, que era o comportamento do marido. Isso, com a intuição de pai, já me levou diretamente que ele seria o principal suspeito do crime. Logo em seguida, aparece o pai. Outro que me chamou a atenção imediatamente, que os dois faziam parte do crime, diretamente da minha menina. Olha, eu sempre tive a preocupação
de procurar minha filha, como estava a vida dela. Ela sempre dizia que estava bem. Aparentemente, a gente sempre frequentava a casa dela e a gente via que a vida deles era bacana, entendeu? Mas, há uns 2 anos atrás, ela teve um problema com a cunhada, a senhorita Vanderleia, que fez com que o pai ficasse ao lado dela e daí começou essa história da senhorita Vanderleia sempre procurando argumento, querendo jogar o marido contra ela, até que aconteceu essa tragédia. O que motivava toda essa desavença? Olha, a senhorita Vanderleia não aceitava a relação da minha filha com o irmão. Ela queria reatar a vida conjugal dele com a ex-esposa, que ele já estava separado há um bom tempo, né? Voltando à questão dos áudios, a Adriana, para uma determinada pessoa, ela narra que estava com medo, que estava trancada, que estava com medo de ser assassinada e cita o nome do sogro, cita o nome de familiares. O senhor tinha conhecimento desse medo da Adriana, o que ela estava passando? Olha, eu não tinha nenhum conhecimento dos áudios. O único conhecimento que eu tinha era dessa confusão dela com ela 2 anos atrás. Inclusive, ela morava na fazenda que pertencia ao sogro. E quando eu soube dessa confusão delas, imediatamente eu tirei ela dessa fazenda, trouxe para minha casa e ela ficou morando comigo até o marido comprar essa casa. E aí eles foram morar nessa casa, foi quando a gente começou a frequentar a casa dele. Até então, o sogro dela não frequentava essa casa, porque ele não gostava da minha filha, nem ele e nem a irmã, não frequentava a casa. Tem alguma ideia o que motivou o assassinato da Adriana? Olha, isso é uma das coisas que a polícia está em cima para tentar descobrir. Nós também nós fica procurando para nós mesmos por que tanta crueldade, por que uma cena de ódio tão grande daquela ali, né? E nós esperamos a resposta. Até o momento nós não sabemos o que levou a eles fazer isso, porque as versões deles não batem. Não batem nem na nossa cabeça, nem na cabeça da polícia e nem na cabeça da população. Você acredita que tenha sido realmente o sogro e o marido da Adriana que tenham cometido esse assassinato? Eu acredito, tenho plena certeza que os dois diretamente fazem parte do crime, porque a única testemunha que tinha na casa era o marido. Ele se omitiu a socorrer, ele se omitiu a ligar para a polícia, ele se omitiu a chamar o SAMU, ele saiu da casa e deixou o corpo sozinho, voltou logo após, entendeu? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que eles dois são os principais suspeitos e assassinos da minha filha. Diante de todos os fatos e todas as investigações, eu conversei com o delegado regional de Santa Inês, Alisson Guimarães, e ele nos informou que o delegado titular da cidade de Santa Luzia, o delegado Alain, está investigando o caso. Nesse momento, o que eles pediram aos meios de comunicação é um pouco de paciência. Eles não estão autorizados, até pela Secretaria de Segurança Pública, a dar entrevistas, até para não atrapalhar as investigações. O que se sabe de fato é que o sogro e o ex-marido da Adriana estão presos como principais suspeitos de terem envolvimento nesse crime. O prazo para a polícia finalizar o inquérito e as investigações inicialmente era de 10 dias. A Delegacia de Santa Luzia pediu um prazo a mais para o Judiciário, para que se concluísse as investigações. De acordo com o delegado Alisson Guimarães, que é o delegado regional de Santa Inês, após o fechamento dessas investigações, o encerramento do inquérito, a polícia deve se pronunciar quanto à morte da influenciadora digital Adriana Oliveira.